Boa noite. Nós somos do Departamento da Evangelização Infantil e Juvenil aqui da casa, e hoje nós temos a honra de iniciar o 5º mês da evangelização infantil da USE Intermunicipal da Baixada Santista. Então, nós temos aqui o nosso palestrante, o Wilson Trindade, que é presidente da USE Santos, né? E também temos a Rita e o Paulo Trigueiro, que vieram aqui nos agraciar com a sua presença. Depois a Rita vai falar umas palavrinhas, né? E nós queremos convidar a todos que tragam seus filhos, seus netos para a nossa evangelização, que ocorre nas terças-feiras, das 8 às 9 horas, e no sábado, das 3 às 4 horas. Então, convidamos, tem os jovens, tem pré-mocidade, mocidade, convidamos para que todos possam aproveitar esse trabalho que é realizado aqui na casa, que é feito com muito carinho, muito amor, para que a gente sempre possa plantar uma sementinha no coração de cada criança, de cada jovem, para que eles possam ser espíritos do bem, né? Então, aqui agora a Ana vai ler um trecho. Eu vou ler um trecho de uma mensagem de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Pedacinho de gente. Eduque e traçará linhas de caráter. Reeduque e estará retificando, com muita probabilidade de êxito, os deveres ontem negligenciados. Instrua e propicie recursos de ver. Se amá-los, porém, você fará algo mais. Evangelizá-los-á. Evangelizar é redimir. Evangelizar uma criança é como honrar o mundo com a grandeza de deveres maiores, adornando o futuro de gemas valiosas. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, salva. Instruído, o homem conhece. Educado, vence. Evangelizado, serve sem cansaço, redimindo-se. Não se detenha. Fitando esse pequenino que passa sem rumo, demandando o país do desespero, recorde que muitos corações, em nome de um outro menino, estão trabalhando pela humanidade, evangelizando no presente aqueles que dirigirão o porvir. Né? A evangelização, às vezes, a gente não vê o resultado logo, mas é uma semente. Então, ela tem que ser sempre regada, sempre alimentada, não só com a evangelização na casa espírita, na igreja, onde for, mas principalmente nos nossos lares, porque um complementa o outro, né? Não adianta, vou levar meu filho na evangelização, ai que bonitinho, e eu não ter essa consciência de que eu faço parte dessa evangelização. Então, como disse a Maria Denise, tragam suas crianças, é muito importante. Hoje a gente está vendo muitas coisas que acontecem com crianças tão pequenas, que às vezes a gente fica assim, nossa, não acredito que isso aconteceu. E só basta mostrar um caminho. Às vezes, mostrar um caminho e seguir junto com ele esse caminho é que vai fortalecer, vai se tornar um jovem mais forte, que não vai se deixar levar por tantas coisas, como nós vemos tantos jovens sendo levados por tantos caminhos, né? Que hoje tudo é festa, tudo é divertido, e amanhã vai ser bem diferente. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos. Eu sou a Rita, eu faço parte do Departamento de Infância da USE Intermunicipal de Santos. Na noite de hoje nós estamos começando o 5º mês da evangelização, em que na cidade de Santos serão 21 instituições espíritas que terão pelo menos uma palestra espírita abordando isso que a Ana e a Denise acabaram de falar, a importância da evangelização espírita e infantil das crianças e jovens. Na noite de hoje, nós vamos ter o presidente da USE, de Intermunicipal de Santos, conversando com a gente.
E é uma alegria muito grande estar aqui nesta casa. Esse evento que acontece já há 5 anos, participou do primeiro evento que a gente começou com uma semana da evangelização e agora é o mês da evangelização. Esse mês o objetivo é isso, divulgar a importância da evangelização. Cuidemos dos nossos pequeninos. Com vocês agora, o Wilson vai palestrar com a gente. Boa noite a todos. Alô? Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para dar início a esse mês de evangelização infantil, um tema que é muito importante e eu não tenho como não recordar de quando eu era criança e fui para as mocidades pela primeira vez no Centro Espírita Allan Kardec, ali na Rua Rio de Janeiro. Eu me lembro nas manhãs de domingo, onde a minha mãe direcionava para nós participarmos da mocidade, da evangelização, e a gente gostava porque se juntava com crianças e jovens mais velhos, a gente estudava a doutrina espírita, tinha a campanha Alta de Souza, e nós saíamos nas ruas batendo de porta em porta para pedir alimentos, itens de higiene pessoal. Isso foi muito importante para minha formação, para dos meus irmãos, como homens de bem dentro da sociedade. A gente sabe da importância, seja qual for a religião, mas da criança ser inserida dentro de uma religião, ser inserida com o entendimento que existe algo maior. Eu fiz catecismo também na Igreja Católica, e através do catecismo, com a professora, com a tia Neuza, a gente chamava de tia Neuza naquela época, na Igreja Coração de Maria, os primeiros conhecimentos antes da mocidade espírita, da evangelização espírita, a respeito da Bíblia, das parábolas de Jesus, dos apóstolos. Então, de uma forma lúdica, a tia Neuza contava para a gente as passagens de Jesus. Eu me lembro dela contando sobre Jesus andando sobre as águas, sobre Zaqueu fazendo esforço para subir na árvore, sobre o esforço de Pedro para puxar a rede cheia de peixes para colocar dentro do seu barco. Então a base, o início desse trabalho com as crianças, ela é muito importante e ele deve se iniciar dentro do lar, com o pai e com a mãe. Porque quando Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona o Espírito Verdade, se ser pai e ser mãe era uma missão, e os Espíritos afirmam, sim, é uma verdadeira missão, porque aquele espírito que reencarna e vem para o teu lar, para a tua mão, ele está ali reiniciando uma jornada, está apto a receber novos ensinamentos, e a responsabilidade do pai e da mãe nesse início de jornada daquele espírito imortal. Ainda nas casas espíritas, eu me lembro de gostar de ir nas palestras, porque tinha aguinha, o copinho de água fluidificada, como até hoje tem nas casas espíritas, e me falavam, naquela época tinha aquele seriado do Incrível Hulk, lembra do David Banner? E falava que se você tomasse aquela aguinha fluidificada, você ficava forte que nem o Incrível Hulk. Olha só o que os pais da gente fazem para que a gente comece a gostar do ambiente. E eu e meu irmão entravam na fila várias vezes para tomar vários copinhos, para a gente ficar forte, mas de uma forma lúdica a gente foi se adaptando, foi gostando das casas, a gente foi sendo inserido nos trabalhos, o trabalho de voluntariado para criança, muito importante. A gente conheceu o Lar Veneranda, para quem é mais antigo conhece o Lar Veneranda, que faz até hoje um trabalho belíssimo com crianças e com mães, e a partir daí a gente foi se desenvolvendo no trabalho na casa espírita. Se a gente olhar hoje a maior parte das casas espíritas na qual nós frequentamos, visitamos, a faixa etária é preocupante, porque eu falo preocupante porque a gente vê poucos jovens, poucas crianças, são poucas casas espíritas que têm mocidade, são poucas casas espíritas que trabalham com evangelização. E eu queria trazer uma experiência lá do Luiz Monteiro de Barros, da nossa casa, que fica ali na região do Mercado Municipal. Há alguns anos a gente iniciou lá um trabalho chamado, um projeto Criando Asas, que é da Ana Letícia, um grupo belíssimo de voluntários que trabalham com crianças ali do entorno do Mercado Municipal, da área do Luiz Monteiro. E esse trabalho tomou uma proporção muito grande, onde hoje trabalha com música, com reforço escolar, com balé, com artes,
com diversas atividades e o principal, que é a evangelização, né? Com diversas atividades com as crianças, e a gente transforma a vida da criança. Quando você dá atenção, às vezes, uma criança que não tem atenção no seu lar, quando você oferta um lanche gostoso, quando você recebe essa criança na casa espírita através de um abraço, de um carinho, às vezes é algo que a criança não está acostumado a ter. Hoje a gente vê que os pais trabalham muito e acabam deixando essa parte da educação terceirizadas, achando que é obrigação da escola e dos professores. Quando na escola a obrigação é de desenvolver a parte intelectual, mas a base se dá em casa, entre o pai e a mãe. Não tenho como não lembrar daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Se não nascer de novo, né, não verá o reino dos céus. E o Nicodemos, apesar de ser um doutor na lei naquela época, questiona: mas Senhor, como eu vou ficar pequenininho de novo? Como é que eu volto para a barriga da minha mãe? Então, olha a falta de entendimento. Então o mestre, relatando ali naquele momento para Nicodemos, que o espírito imortal, quando reencarna, né, volta para a barriga da mãe, que é a forma ali de parábolas que ele usou para trazer essa mensagem para nós, é uma nova oportunidade. Porque quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, o objetivo da encarnação para todos nós é evolução, é aprendizado. E eu trouxe aqui para nós, na década de 60, uma equipe de evangelização de Juiz de Fora, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, fez uma pergunta para Bezerra de Menezes. E olha só que interessante. Em novembro de 64, Departamento de Evangelização da Criança de Juiz de Fora recebeu uma resposta através do médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, na noite de 10 de novembro de 64. Então essa equipe de evangelização perguntou para Bezerra de Menezes: qual é o valor espiritual de uma escola espírita de evangelização? Numa instituição espírita, no centro espírita. Então, qual é o valor da gente ter uma escolinha de evangelização na nossa casa espírita? E olhem a resposta de Bezerra de Menezes: filhos, Jesus nos abençoe. Vinculemos propósitos e tarefas às raízes kardecianas que nos presidem esforços e manifestações. Da importância de uma escola espírita de evangelização para crianças, falaram positivamente os instrutores de Allan Kardec, quando eles lhe responderam a questão 383 do Livro dos Espíritos. Então ele fala que quando Kardec trouxe a codificação para nós, a própria equipe do Espírito Verdade, na pergunta 383, deu a resposta para nós. Aí eu fiquei curioso, aí eu peguei o Livro dos Espíritos e fui lá procurar. Qual que é a questão 383? Então a questão 383 vai falar assim: qual, para o espírito reencarnante, é a utilidade de passar pelo estado de infância? Então a gente sabe que quando a gente vai reencarnar, todos nós começamos ali novamente como bebezinhos. E olha só a resposta do Espírito Verdade para Kardec: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para que o que devem contribuir, incumbidos de educá-lo. Então vamos lá, se a gente lembrar qual o objetivo da encarnação? Evolução. E nessa pergunta aqui, ele fala que o objetivo do espírito passar pela fase infantil é que quando ele está na fase infantil, ele está mais suscetível a receber sugestões e novos aprendizados. E daí a importância, quando eu perguntei, ser pai, ser mãe é uma missão? Sim, é uma missão e uma missão muito importante, porque aquele diamante bruto que é colocado nas mãos daquela família, naquele lar, ele está apto, sucinto, a receber uma nova carga de informações. Está certo que aquele espírito imortal, ele já vem com uma bagagem evolutiva de conhecimento, tendências, hábitos, que é dele, é só dele, porque ele é um espírito imortal que já vivenciou diversas existências, vidas e experiências. Mas é dito aqui para nós que ali, nos primeiros 10 anos, esse espírito imortal está aberto a novas informações, a novos conhecimentos, a ser dirigido e levado para mundos desconhecidos. Daí a importância da evangelização,
Porque um espírito que é evangelizado, com certeza ele se tornará um homem de bem lá na frente dentro da sociedade, como temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, caracteres do homem de bem. E se vocês forem ver os caracteres do homem de bem, você vê que é um homem que olha para o próximo como gostaria de ser olhado. E nessa criança, dentro da evangelização, eu me lembro que uma das salas lá no Luiz Monteiro, da evangelização, cada sala de grupo de crianças leva um nome. Uma sala é amor, a outra é sabedoria, a outra é felicidade, a outra é esperança. Tem várias, são 6 salas. E nessas salas, no quadrinho de avisos, tem as diretrizes para as crianças que compõem cada sala. Então, as regrinhas básicas, simples. Não falar sem pedir licença. Dizer sempre obrigado, por favor, respeitar o coleguinha. Então vai tendo uma ordem de situações ali para as crianças que elas sabem, mas precisam ser lembradas. Porque da mesma forma que está escrito no livro dos Espíritos, aonde está escritas as leis de Deus? Na Bíblia? No Evangelho segundo o Espiritismo? Na Torá? Não. Os Espíritos respondem para Kardec: as leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Se está escrito na consciência, por que tem que ter tanto livro santo? Para que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que ler o livro dos Espíritos? Por que eu tenho que ler o Evangelho? Porque eles falam, porque com frequência vós esqueceis. Então, a gente precisa ter informações para lembrarem a gente. Então, essas crianças que são colocadas na evangelização pelos seus pais e que amorosamente são conduzidas, direcionadas e amadas pelos dirigentes, pelos evangelizadores que ali estão despertando lembranças nessas crianças das sementes divinas que elas já trazem dentro de si desde o momento da sua criação simples e ignorante. Porque dentro da doutrina espírita fala que todos nós somos criados simples e ignorantes e iremos evoluir do átomo ao arcanjo. E essa evolução ela vai se dar no passo do esforço individual de cada um. Porque quando nós adentramos no reino dos homens, no reino chamado hominal, nós a partir do nosso livre-arbítrio podemos fazer os nossos esforços para a evolução da nossa asa da moralidade e da intelectualidade. E as crianças, no princípio, elas precisam dessa condução, dessa orientação, desse evangelho. É necessário que as crianças sejam conduzidas, que elas não fiquem largadas nos aparelhos de celulares, nos jogos. Eu gosto muito dos desenhos da Disney, eu sempre gosto de falar sobre isso, muito diferente dos desenhos de hoje. Porque nos desenhos de Walt Disney sempre tem o vilão, a mocinha, o príncipe, o bonzinho, e sempre o bem no final triunfa. Você pode pegar o desenho que for, pega o desenho do Rei Leão, da Bela e a Fera, Branca de Neve, Aladim, sempre vai ter o mocinho, sempre tem aquele que quer derrubar, mas aquele que faz o bem, que cultiva o bem, que ama o próximo, que respeita o próximo, triunfa no final. Essa é a nossa jornada de evolução do átomo ao arcanjo, buscando o nosso aprimoramento através de várias experiências que nós vamos ter. Para continuar nessa pergunta, esse mesmo grupo fez também uma pergunta sequente para Emmanuel, também através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Só que, ao invés de eles perguntarem da importância da evangelização nas casas espíritas, olha como é que eles perguntaram. Eles falaram assim, olha: deve-se adotar ensino religioso nas escolas? Então, primeiro eles perguntaram para Bezerra de Menezes sobre as escolinhas nos centros espíritas. E ele falou, corroborando com a pergunta do Livro dos Espíritos, é a fase ideal para que as crianças aprendam. Então, eles depois perguntaram para Emmanuel, em 67, deve-se adotar o ensino religioso nas escolas? E a resposta de Emmanuel: seria conveniente que se adotassem aulas de moral em todas as escolas, sem nenhum caráter sectário sob o ponto de vista religioso. A formação do espírito infantil se processaria dentro do luminoso ideal da fraternidade humana, sem a colaboração do odioso espírito de seita.
É um erro na pedagogia moderna o ensino de determinadas doutrinas religiosas, inoculando na mentalidade da criança sentimentos antifraternos. Vamos entender o que ele está falando aqui então. Ele é a favor que a gente tenha as escolinhas e a evangelização na casa espírita. No entanto, essa pergunta fala, e o ensino religioso nas escolas, escolas públicas, escolas particulares? Ele fala que o ensino religioso poderia promover discussão, às vezes alguma separação. No entanto, ele fala, o que nós deveríamos adotar dentro das escolas? Vocês lembram daquela matéria que a gente tinha antigamente, que eu acho que hoje não tem mais nas escolas, educação moral e cívica, onde a gente cantava o hino, onde a gente aprendia sobre os nossos deveres dentro da sociedade. Porque hoje o que nós mais vemos dentro da sociedade são pessoas, indivíduos e até já jovens cobrando o quê? Direitos. Mas, quando você vai conversar com aquele indivíduo que está cobrando direito, será que ele está cumprindo com o seu dever de homem de bem dentro da sociedade? E se aquele homem, aquela mulher, aquela família não faz o seu papel, automaticamente ela é espelho para seus jovens, para suas crianças. Porque as crianças espelham, copiam o comportamento de seus pais. Então, se eu sou um casal que costumo consumir álcool dentro de casa, eu estou sendo um exemplo para os meus filhos. Como eu vou falar para eles quando saírem, não beberem com os amigos? Se eu fumo muito, se eu fumo dentro do lar, eu estou dando exemplo para os meus filhos. Se eu uso um palavreado, às vezes, não muito adequado, é o palavreado que meus filhos vão utilizar. Então, o casal tem suma importância no reflexo da educação de seus filhos. Então ele fala, ensino religioso na escola não seria adequado, porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade, quantas religiões nós temos? Então, ensina-se à criança o dever. Então você tem o dever de respeitar o seu próximo, você tem o dever de fazer o bem, você tem o dever de cuidar da sua escola, você tem o dever de, quando olhar alguma coisa equivocada, se puder ajudar. Esse é o seu dever como homem de bem. E depois, quando você tiver cumprido com os seus deveres, e aí sim reivindicar os seus direitos. Mas hoje parece que tem um mecanismo invertido dentro da sociedade, que os direitos vêm primeiro. Se a gente lembrar da bandeira nacional, a nossa bandeira, está escrito ordem e progresso. Não existe progresso sem ordem. Não é à toa que vem escrito ordem na frente de progresso. Porque com balbúrdia, bagunça, desrespeito, sem educação, sem a evangelização de nossos jovens e nossas crianças, a gente não consegue progredir de uma maneira harmônica e organizada. Porque através da evangelização, os nossos jovens aprendem o respeito. Os nossos jovens compreendem que é Deus. Através da evangelização, através das parábolas contadas de forma lúdica, das histórias vivenciadas por Jesus junto com seus apóstolos, as crianças utilizam a sua mente fértil e viajam, se transportam para a época de Jesus. As crianças precisam disso hoje, precisam vivenciar. As crianças precisam ser orientadas por cada um de nós. Daí a importância de todas as casas desenvolverem esse trabalho com crianças e jovens, através de evangelizadores, através de suas mocidades. A criança tem uma pureza, uma inocência muito grande. E essa pureza, ela precisa ser cultivada. Essa pureza, ela precisa ser estimulada, precisa ser desenvolvida. Temos aquela passagem onde Jesus estava falando para um grande grupo e crianças se aproximam e os próprios apóstolos fazem uma parede, proibindo que as crianças se aproximassem de Jesus. E ele, percebendo, ele pede para que os apóstolos não tenham aquela atitude, e fala a famosa frase, deixai vir a mim os pequeninos. Então a presença de Jesus, as crianças ao lado de Jesus,
de suma importância. As crianças, ela têm uma inocência muito grande. Eu tive uma passagem recente agora com uma jovem. A gente estava numa casa espírita que a gente ia fazer uma palestra sobre animais. E na casa espírita eles tinham feito um lanche para nós. E aí tinha uma torta de frango, tinha um sanduíche lá de pernil. E aí eu falei para a senhora, olha só, me desculpa, mas eu não como carne, né? Aí tinha uma menininha, 2 menininhas brincando de casinha, assim no canto da casa. E elas escutaram, né? Aí ela levantou e falou assim, tio, vem aqui então que eu faço uma comidinha para você. Ela estava com aqueles fogãozinhos de plástico, né? Panelinha. Eu falei, faz, o que você faz? Aí ela falou, tio, o que você quiser, eu posso fazer um sanduíche para você. Aí eu falei para ela, tá bom, mas eu quero qualquer coisa menos de carne. Ela falou, por que, tio, você não quer comer carne? Aí eu falei para ela, porque para comer carne tem que matar animal, né? Os bichinhos morrem. Ela falou, não, tio, é só ir no Carrefour comprar aquela bandejinha. Então olha só, né? A pureza das crianças. E vou falar assim, aproveitar, tem muita gente que acha que é isso, que é só ir no supermercado comprar a bandejinha que não está fazendo mal para animal. Vamos usar isso para refletir na nossa alimentação, né? Então as crianças são puras. A minha neta, no outro dia, eu peguei ela na escola, ela tem 4 para 5 anos, e ela falou assim, vô, a minha mãe caiu da escada, está toda enfaixada, está toda machucada. Eu falei, é? E ela, minha filha, não tinha falado nada, né? Eu estava preocupado. E aí a gente estava brincando lá no parque, no Rebouça dos brinquedos, ela falou para mim assim, daqui a pouco, vô, você sabe que minha mãe, depois que ela caiu da escada, ela está com 2 saquinhos azul que fica caindo sangue. Eu falei, nossa, preciso ligar para minha filha para ver o que aconteceu, né? Eu preocupado, falando que estava toda enfaixada. Quando eu fui devolver, eu olhei para minha filha, não tinha nada assim, eu não estava sabendo de nada. Eu falei, a Luísa falou para mim que você caiu da escada, estava toda enfaixada e estava com 2 sacos azuis vazando sangue. Aí ela falou, pai, ela tinha feito um implante de silicone. Aí na visão da menina, ela estava com um dreno. E olha só, a criança, como na observação dela, na ingenuidade dela, ela falou que tinha caído da escada, porque ela estava enfaixada e estava vazando sangue. Então, muitas vezes, a gente, na nossa ingenuidade, na nossa falta de conhecimento, a gente faz interpretações como uma criança. Se você pegar hoje qualquer parábola de Jesus, que ele trouxe para nós há 2000 anos atrás, e nós lermos nos dias de hoje, parece que Jesus contou hoje. A interpretação ela é atual. Só que cada um de nós vai interpretando essas parábolas na medida da nossa evolução intelectual, na medida da nossa evolução moral, emocional. E essas parábolas de Jesus, elas são muito atuais, porque se você contar, chegar para alguém aqui, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, você vai lembrar de alguma situação vivenciada em casa, no trabalho. Qualquer uma das parábolas, a gente vai vivenciar isso. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para nossas casas espíritas. A gente precisa trazer para os nossos jovens esse conhecimento, esse entendimento. Todos os jovens, eles quando começam a crescer, a gente sabe que aí a sua personalidade vai aflorar. Enquanto eles estão ali na fase até 10, 12 anos, nós pais conseguimos conduzi-los. Mas a partir de certo momento, a personalidade daquele espírito imortal que traz a sua bagagem de conhecimento, ela começa a eclodir. E a personalidade daquela criança muitas vezes começa a mudar. Aí às vezes aquele relacionamento entre um pai e filho, entre irmãos, começa a ficar dificultoso, porque aquela criança traz a sua personalidade, os seus gostos, o seu comportamento. Mas se a base que foi inserida para aquela criança, que foi ofertada para ela, foi uma base boa, foi uma base nos ensinamentos de Jesus, foi uma base dos ensinamentos amorosos, a gente sabe que aquela criança, ela vai ter sempre esse esforço, essa personalidade boa solidificada. Esse jovem crescendo, ele pode até se afastar da casa espírita, pode se afastar da religião, mas dentro de si vai estar sempre o carimbo daquela base que foi dada a ele. E no momento de dor, no momento de necessidade, porque na maior parte das vezes, esse jovem ou até nós, voltamos para a religião, para a religiosidade, pela dor.
E aí a gente vai buscar através do nosso GPS aonde a gente começou, nos ensinamentos que foram dados pela nossa mãe, nos ensinamentos e exemplos de trabalho do nosso pai. Nós vamos lembrar das nossas monitoras nas casas espíritas, do carinho que nós éramos recebidos. Eu vou lembrar do sabor do lanchinho que me era ofertada com carinho na casa espírita, onde passava aquela manteiguinha com geleia no pãozinho de cará, né? Aquele Nescau batido, aquela groselha com leite, que era dada nas casas espíritas. Lá no Luiz Monteiro também fazem groselha com leite para as crianças. Muita criança nem sabe o que é groselha com leite, né? A gente fazia até chup-chup. Então a gente tem que procurar formas de atrair o jovem para a nossa mocidade, para os nossos grupos de evangelização. Conversava aqui um pouquinho antes de iniciar a palestra. Eu gosto de visitar outras religiões e conhecer os ambientes. Eu tenho ido em outras igrejas evangélicas, posso falar o nome aqui, Bola de Neve, essa City.com nova. Eu gosto de conhecer os movimentos. E eu estive presente em reunião de jovens e eu fiquei surpreso com a quantidade de jovens presentes na reunião de sábado à tarde. Quase 500 jovens na faixa de 12 a 18 anos. Uma forma diferente de apresentar as orações com rock and roll. O pastor, quando está lá na frente no púlpito, camisa do Magnum florido. A Bíblia não se usa mais o livro. O pastor fala para todos os jovens: abram seus celulares. Em vez de falar, não usem os celulares, pelo contrário, peguem seus celulares e falam para eles: abra aí, por exemplo, Mateus 10, 3. Aí ele grita: você aí de camisa amarela, lê para mim em voz alta. Aí o jovem lá lê no celular dele e todos os jovens estão acompanhando. Daqui a pouco ele põe um link na tela para ler o QR Code. Leia o QR Code aqui. Aí todo mundo lê. Assistam esse vídeo aqui que a gente fez da igreja. Aí todo mundo assiste o vídeo. Porque hoje você falar para o jovem assim: não pegue o seu celular, não pegue os seus equipamentos eletrônicos. É difícil, não é difícil? Tanto que foi criada uma lei agora nas escolas para que as crianças, os jovens não utilizem os celulares. Mas a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. E eu achei muito legal essa ideia. Então eles não proíbem o jovem de usar. Eles fazem o jovem usar, mas a favor ali para ler uma passagem da Bíblia, para ver um vídeo edificante, para que gravem, para que multipliquem o trabalho. Depois as músicas que a gente cantava, por exemplo, no catecismo, né, na igreja católica, as músicas da missa, que eu achava muito legal. Eu gostava muito de cantar as músicas da missa. Muitos dos senhores devem frequentar ou ter frequentado missa e vai lembrar de alguma música. As músicas tocadas em ritmo de rock para os jovens, com bateria, som alto. Talvez, se as pessoas assim da nossa faixa etária de 50 para cima talvez não sejam muito agradável, porque é um som muito alto. Mas é o que o jovem quer e gosta hoje. Então a gente precisa adaptar. Então isso é importante, que casa espírita, cada dirigente, cada trabalhador com os jovens, com as crianças, adapte, ache a melhor forma atrativa, porque hoje nós precisamos criar oportunidades, criar recursos para que essa criança se fixe dentro da casa espírita. Porque a criança dentro da casa espírita não está na rua, não está atrás de um equipamento eletrônico, não está num chat conversando com não se sabe quem, que pode ser um pedófilo se passando por uma criança. E a gente sabe hoje de quantos crimes virtuais através de aplicativos que ocorrem. Então, da importância do jovem estar conosco na casa espírita, da importância do trabalho da evangelização, da importância de nós cultivarmos dentro dos nossos filhos, do nosso lar, o olhar assertivo, a força de vontade neles para serem jovens, a gente cultivar neles o amor, a caridade, estimular neles campanhas de ajuda, estimular neles, levá-los para algum trabalho de caridade. Todas as casas espíritas, a maior parte, tem trabalhos de prato de sopa, costura, juntar itens de higiene, montar kits. Então isso é importante, despertar dentro do lar na criança, para a criança participar, porque ela se sente bem, se sente útil.
qualquer tipo de trabalho, vai juntar um kit, vai montar uma cesta básica, leva a criança junto no supermercado, olha, vamos comprar um açúcar, vamos comprar uma latinha, não sei o quê. A criança participar, ajudar o pai e a mãe a montar e levar aonde vai ser feita a doação. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, daquela senhora muito rica que sai na sua carruagem a visitar famílias muito pobres, a levar bens, a doar roupas, mantimentos, e ela se faz acompanhar de sua filhinha. Em determinado momento a filhinha fala: mãe, eu também quero dar alguma coisa. Aí a mamãe fala para a filhinha: mas que valor teria você dar alguma coisa se não foi nada com o teu esforço? Então ela estimula na criança que ela vá participar de algum curso de costura e você poderá fazer roupinhas para o enxoval, e aí sim terá valor a tua doação. Então nós precisamos fazer com que o jovem tenha voz dentro da casa espírita, ele se sinta útil, se sinta ouvido, porque muitas vezes esse jovem, essa criança, esse adolescente vem para a casa espírita e a ele não é permitido dar opiniões, uso da palavra. Os mais velhos não permitem que eles trabalhem ou opinem. E isso fica uma frustração para eles, porque os jovens hoje têm muita energia, os jovens hoje querem participar, querem agir, e precisa ser dado essa oportunidade a todos eles. Então eu gostaria de convidar todos os senhores, como a Rita falou, esse mês inteiro nós vamos ter palestras com esse tema, falando da evangelização em várias casas espíritas. É só entrar no Instagram da Use Santos, e as próprias casas espíritas aqui mesmo está divulgando, para que cada um de vocês possa acompanhar e multiplicar essas informações, essas palestras. Compareçam, prestigiem, dá importância, multipliquem, falem com seus vizinhos, com seus filhos, com seus netos, façam esforços para encaminhar as suas crianças para a evangelização, auxiliem, estão aposentados, olha só quanto conhecimento cada um dos senhores tem acumulado dentro de si. Lembremos da parábola dos talentos, podem auxiliar nas evangelizações. A maior parte das casas espíritas precisa de evangelizadores, precisam de pessoas que tenham ali a paciência para poder ajudar, para poder orientar, para poder montar uma aula amorosa. A Rita, dentro do departamento infantil, ela pode auxiliar, porque ela já está, ela e o Paulo, esposo dela, já estão há muito tempo nessa parte da infantil, da evangelização. Eles têm um grande conhecimento. Às vezes uma casa que queira começar o trabalho precisa de uma orientação, os dois com certeza poderão auxiliar os senhores. Então, multipliquem esse trabalho, vamos conversar com as casas espíritas, vamos multiplicar dentro de cada lar esse amor pelas crianças, esse amor que a gente precisa se desenvolver, para que as crianças possam crescer de uma forma, cultivando essa religiosidade, não uma religião, mas um sentimento de amor ao próximo, porque como Jesus deixou para nós, é o ama teu próximo como a ti mesmo. As crianças precisam compreender que sem amar o próximo, sem o meu próximo estar bem, eu não posso também estar bem. Hoje a gente vê muito sentimento, cada um só olhando para o seu, ninguém olha para o próximo, e isso precisa mudar dentro da sociedade. E quando a gente evangeliza, a gente transforma essa criança em um ser amoroso. Meu muito obrigado a todos, boa noite.